Pessoal, estamos aqui para mais um episódio, né, Sarita? Qual é o número desse episódio, hein? 51º episódio. Não é o segundo, não? Minha cabeça tá ruim, viu, Paula? E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é autismo e intervenções farmacológicas. Seja bem-vindo, doutor José Leandro. A gente quer agradecer por ter aceitado esse encontro conosco, trazendo uma temática tão importante, onde traz muitos temores para os pais, principalmente de crianças autistas, com base no nosso tema. E é um prazer estar aqui com você. Obrigado, Paula. Obrigado, Sarita. Vocês estão me escutando bem? Sim, estamos. Estamos. Tá tudo bem? Beleza. Bom, eu que agradeço o convite nesse sábado de carnaval, né? Eu espero que a gente ajude alguém, eu espero que a gente ajude as pessoas a entenderem melhor sobre medicação, sobre quando usar, sobre perder alguns medos, sobre conseguir ter mais cuidado com relação à medicação, sobre saber o que esperar de uma medicação, certo? Meu nome é José Leandro, eu sou neuropediatra, então eu fiz pediatria, residência médica em pediatria, fiz residência médica em neurologia infantil e tenho mestrado em farmacologia. Eu atendo crianças. Meu consultório, eu até vim aqui para o consultório, né, porque eu tive um probleminha na internet, por isso que a gente demorou um pouquinho a iniciar. O meu consultório, eu atendo basicamente, prioritariamente, pessoas no espectro do autismo, mas atendo também TDAH, atendo crianças com ansiedade e epilepsia e todas as outras patologias que surgem de acometimento neurológico em criança. Bom, e aí é isso. Eu acho que a gente tem muita coisa para conversar. A gente montou um certo cronograma, né? Porque é tanta coisa que é muito fácil fugir, sabe, do assunto. Então, vamos lá, vamos começar. Falar sobre medicamentos, né? É muito importante, principalmente para pais como eu, que eu sempre fui muito preconceituosa em relação a medicamentos. Eu demorei muito tempo para aceitar, para realmente permitir, né, que o meu filho tivesse acesso. A minha filha também precisa fazer uso de medicação, ela tem TDAH. E eu sempre comentava muito contigo, né, Paula? Paula, eu tenho medo, né? Paula, eu tenho medo de ficar dependente, né? É um medo, assim, que eu acredito que você deve ouvir muito isso nos consultórios, né? Ei, doutor, será que não vai ficar dependente? Será que não vai ser pro resto da vida? É uma das nossas perguntas, né? Mas nós vamos iniciar nosso momento querendo saber qual é o papel, né, dessas intervenções farmacológicas no tratamento do autismo. Para que serve esses medicamentos? Quando a gente fala desse tratamento para crianças não, que nós não vamos tratar só de crianças aqui, mas para pessoas, indivíduos que estão dentro do espectro autista. Primeira coisa que tem que se pensar é que quando se usa o remédio é para fazer bem, é para melhorar a qualidade de vida. Então, primeira coisa, tá usando medicação, tá fazendo mais bem do que mal, então tá certo. Ela tá ajudando você de alguma maneira, então tá certo. Então a medicação não tá ajudando em nada, tem alguma coisa errada. O propósito objetivo de usar a medicação em pessoas no espectro do autismo é o mesmo das outras pessoas. É ajudar com relação a algum tipo de dificuldade. Nem o fato de ser autista não torna necessário usar medicação. Até porque não existe remédio para autismo. Não existe remédio para autista. Existe remédio para transtornos, comorbidades, problemas de saúde. E o autismo, ele é um transtorno do desenvolvimento que a gente não trata com medicação. A gente trata as comorbidades com medicação. Então, o papel da medicação, ele tem a ver com tratar comorbidade. Às vezes, usando a medicação, eu consigo fazer com que a criança que tinha comorbidade, por exemplo, o TDAH, ela não tenha mais. Ela corrija um comportamento, não vai curar o TDAH, mas vai corrigir um comportamento desatento, vai melhorar a atenção, vai melhorar uma hiperatividade. Ela pode ajudar a pessoa a ficar menos irritada, ela pode ajudar a pessoa a ficar menos ansiosa. Então, nesse sentido, ela ajuda porque ela quebra barreiras para o desenvolvimento. É muito mais fácil lidar com uma criança autista ou um adulto autista com hiperatividade controlada, um adulto ou uma criança autista com foco de atenção, do que um que não tem foco de atenção, do que um que está ansioso ou que está deprimido. Então, o sentido da medicação é esse.
é a gente mais trata a comorbidade. Então, quando fala em medicação para autista, na verdade não existe. É medicação para as comorbidades no autismo. Ó, essa fala, ela é importante porque eu já ouvi muito, viu, doutor, viu, Paula? Vocês que estão assistindo. Eu já ouvi muito quando eu chegava em um local e eu comentava que o meu filho estava tendo algumas atitudes, não só voltadas para as estereotipias, mas os comportamentos, né? A primeira coisa que a pessoa perguntava é, mas você está dando medicamento? E aí eu falava, olha, nem sempre. Então eu estava falando certo, né, doutor? Que eu dizia muito, ó, nem sempre, porque ele é autista, que ele vai tomar. Essa semana mesmo, ontem, eu atendi uma criança nível 3, não toma nenhum tipo de medicamento. É incomum, mas acontece. Então, nem o nível de gravidade tem a ver com usar ou não medicação. Assim como tem gente que é autista nível 1 e tem ansiedade, tem depressão, tem um monte de comorbidade que precisa, às vezes, tomar mais de um tipo de remédio. Então, não está diretamente relacionado. Claro que um paciente com um nível de severidade maior do autismo tem mais propensão a usar medicação, mas nem sempre. Olha, pois abriu aqui, né, uma caixinha, porque eu achava realmente que era nível 3 de suporte, já fazia uso de medicamento. Já necessitava, né? Tá vendo? Realmente, assim, é muito importante o conhecimento, principalmente, assim, para pais, né? Porque também a gente sabe que existem profissionais capacitados e existem os profissionais que não são. A gente sabe que existe essa realidade. E muitas vezes, né, a gente que é pai tem que entender um pouco também, tem que assistir uma live como essa, tem que ter essa compreensão para quando receber uma conduta estranha, estudar, investigar, pedir uma segunda opinião, não é verdade? O senhor falou sobre quando a gente recebe o diagnóstico do autismo, a gente não tem como não pensar em medicação. E essa sua fala trouxe mais clareza e tranquilidade para o coração dos pais que buscam um diagnóstico, digamos assim. Porque esse preconceito vem pela falta do conhecimento. Então, se eu trato a comorbidade, eu vou ter melhora. Então, a sua fala foi bem interessante. Ela vem para trazer o bem. E aí, o senhor já trouxe em que momento a ciência recomenda o uso de medicamento, né? O senhor trouxe o TDAH, o senhor falou das comorbidades. Como que funciona essa personalização desse tratamento para as crianças, para o indivíduo atípico, o autista, né? Quais são as outras comorbidades que o senhor poderia falar que poderia sim ser tratado com medicamento e como que funciona essa personalização do tratamento? Se a gente pensar assim, os medicamentos mais comuns usados em crianças autistas, aqui no Brasil pelo menos, é risperidona e aripiprazol, que é o Aristab, a marca mais conhecida. Na bula dessas medicações tem dizendo que a indicação é tratar a irritabilidade, agressividade, autoagressão em pessoas com transtorno do espectro do autismo. E essa até é uma indicação que me incomoda muito, porque para todas as outras medicações, a indicação é um transtorno específico, é uma patologia específica. Por exemplo, para tratar TDAH, para tratar a depressão, para tratar a ansiedade. E irritabilidade, ele não é um diagnóstico específico, porque a irritabilidade está dentro de um monte de coisa. Pode ser porque está dormindo mal, pode ser porque está com doença gastrointestinal. Então, é uma indicação que me incomoda, que tem na bula da risperidona. Tratar irritabilidade no autismo com risperidona. Tratar agressividade no autismo com risperidona. Isso é uma indicação que me incomoda muito, porque não estou tratando nada específico, estou tratando um sintoma. Só que esse sintoma pode ser originário de outro lugar. Então, a criança pode estar com um problema gastrointestinal, que vai dar cólica, dor, e ela pode estar irritada por isso. Eu vou dar risperidona para essa irritabilidade? Não faz sentido. A criança pode estar com algum distúrbio, está com anemia, está com alguma deficiência de vitamina e que pode influenciar no comportamento e na irritabilidade. E aí eu vou dar risperidona para o caso desse, não faz sentido. Então, essa é uma indicação que me incomoda muito. A irritabilidade em crianças autistas ou em pacientes autistas, você tratar com risperidona. Então, no meu pensamento, quando você tenta personalizar o tratamento, se aquela criança está irritada, primeira coisa, da parte comportamental, o que é que a gente pode fazer? Eu vi que vocês já fizeram algumas lives com profissionais que lidam com comportamento. Então, a escolha de usar a medicação para um comportamento irritado é a última opção. É quando eu já chequei todas as possibilidades com relação à causa da irritabilidade. E aí já chequei tudo,
já avaliei o paciente como uma pessoa, como ser humano, com problemas, e aí não sobrou mais nada, eu posso pensar em usar a medicação para essa irritabilidade. E se a criança é agitada, inquieta, eu tenho que pensar mais no TDAH. E aí são outras escolhas de medicações que a gente pensa. Eu recebi, inclusive, hoje eu postei nos meus stories, eu recebi essa semana o seguinte comentário de uma mãe. Preciso de ajuda para lidar com meu netinho autista, nível 3 de suporte. Estamos desesperados porque ele nem se deu com a risperidona e o Aristab, eu acho que é esse o nome. E recentemente ele foi ter mais crises sem parar. E aí entra numa dúvida que eu também tenho e que eu percebi que ela também tem essa dúvida. O medicamento, ele, como você falou, né, doutor, ele serve para ajudar numa comorbidade. E aí você mesmo disse assim, a questão da crise. Por que a crise, né? Deve ser alguma coisa relacionada a um TDAH, a um transtorno relacionado ao sensorial, a qualquer uma dessas questões. Dificuldade de comunicação pode ser uma causa, né? A questão intestinal, que você falou também, que eu achei muito importante. E o medicamento, ele pode trazer um efeito adverso, por exemplo, a criança já tem crise. Ele pode ter mais crise por causa de um medicamento. Isso existe? Existe, porque são coisas que fazem a gente se irritar. Nós, como seres humanos, podemos nos irritar quando a gente está com fome, quando a gente está com sono, quando a gente está cansado, quando a gente está com medo. Isso são coisas que deixam o nosso pavio mais curto. E quando eu estou de pavio curto, com pouca coisa eu me irrito. Então, vocês têm filhos. Sim. E vocês sabem como é uma criança com sono. Ela fica irritada, ela fica chorosa. A risperidona ela é usada para irritabilidade, mas ela dá sono, principalmente no início do tratamento. O Aristab, ele também dá sono no início do tratamento. Então, nos primeiros dias, às vezes causa muita sonolência e a criança fica irritada. E aí, aquela irritação demora a passar um pouco. Então, muitas vezes a gente faz isso. Espera um pouco. Espera pelo menos uma semana para ver se essa sonolência não desaparece, ele fica menos irritado e aí, com o tempo, o comportamento melhora. Então, às vezes, a gente tem que insistir um pouco mais na medicação, porque se você olhar a bula da risperidona e olhar a bula do aripiprazol, ele tem lá, indicação, tratar a irritabilidade. Efeito colateral, irritabilidade. Oxente. Está no lado do efeito colateral e está no lado da indicação para usar a medicação. Entendeu? Então tem que... Pois é, uma coisa que eu costumo sempre explicar para os pais. Olha, no início pode ficar até um pouco mais irritado. Às vezes a gente insiste mais um pouquinho com a medicação, tem um pouquinho mais de paciência que dá certo. Eu gosto de deixar isso por escrito, para poder... Porque na hora que você está com seu filho estressado, com sono, e está irritado, e você começou uma medicação e ele ficou até um pouco mais irritado, é intuitivo você dizer, eu vou parar, não está dando certo. Não é intuitivo eu dizer assim, vou insistir nessa medicação que deixou meu filho irritado. Não é natural fazer isso. Então, ter essa orientação é importante. Eu fazia exatamente isso, errado. Eu ficava nervosa, porque eu já tinha muito preconceito, né? Aí eu disse, não, é o medicamento, eu vou parar. E aí, até quando, assim, o senhor acha que seria interessante essa avó tentar, né, esses pais, até ele procurar novamente o profissional para fazer uma reavaliação? O ruim é porque depende do tipo de medicação. Tem medicação que com pouco tempo a gente já consegue ver que o efeito colateral vai passar. Tem medicação que demora muito. Por exemplo, uma das medicações mais usadas para quem tem depressão, para quem tem ansiedade, que é a fluoxetina. É uma medicação que ela tem um efeito que a gente chama efeito de ativação. Que nas primeiras 2 semanas, às vezes a pessoa fica mais irritada. Então, a pessoa que já está com ansiedade, a ansiedade piora um pouco. E aí, com mais ou menos 3 semanas a 1 mês, é que a gente começa a ver o efeito positivo de reduzir a ansiedade, de melhorar os sintomas de depressão. Tanto é que nos adultos é muito comum o psiquiatra prescrever alguma medicação tarja preta para dar uma acalmada na pessoa naqueles primeiros dias, enquanto a medicação passa por esse período mais difícil até chegar num período efetivo. Então, o ruim é isso, é porque vai depender muito da medicação. Tem medicação que é super lento para agir, e tem medicação que às vezes a gente observa 3 dias e já dá para ter uma noção se vai funcionar ou não. Então depende do tipo de remédio, não tem uma resposta específica, quanto tempo a gente espera. Mas no geral, a maior parte das medicações para comportamento, quanto mais paciência eu tenho, quanto mais eu consigo esperar,
mais os efeitos colaterais tendem a desaparecer e ficar só os efeitos benéficos. Então, uma recomendação geral de medicação para comportamento é: tenha paciência, espera mais um pouquinho, que às vezes no início é ruim, mas dá certo. Eu lembrei agora de uma mãe que me procurou. Ela disse: minha filha iniciou a medicação, inclusive foi com Aristab. E tá tendo muitas reações, eu acho que eu vou diminuir a dosagem. O que é que tu acha? Eu disse: olha, eu não acho nada, você tem que falar com o médico, com o médico que prescreveu, porque o desmame não pode ser assim, ela já iniciou e ele que tem que orientar como que faz, até porque ela vai ficar bem pior. Aí eu sei que ela ficou muito insegura, não conseguiu falar com o profissional, fez esse teste que ela estava achando que seria eficiente, eficaz, e teve uma situação muito pior do que o início do tratamento. Então, é muito comum a gente ouvir, né, nós que somos mães atípicas, esses relatos. Eu quero dar uma dose mais baixa inicialmente, às vezes até mais baixa do que o médico prescreve por conta desse medo. E aí, fazendo um gancho com essa fala sobre essa segurança na medicação, os estudos, o que é que eles mostram sobre as eficiências dessas medicações para essas comorbidades do autismo. Eu vou primeiro comentar sobre essa coisa da retirada da medicação. Quando a gente pensa em retirar a medicação e não sabe se pode parar de uma vez ou não, o ideal é sempre parar aos poucos. Porque tem paciente que, quando tem a maior parte das medicações para comportamento, quando a gente suspende ela de uma vez, ela vai causar irritabilidade. Ela vai ter um efeito de retirada. Então, se você está em dúvida que a medicação está funcionando com seu filho, você está pensando em retirar e não consegue falar com o profissional, na dúvida, retire aos poucos. Retire lentamente. E quanto mais lento você fizer essa retirada, então ao longo de dias eu vou reduzindo a dose, ao longo de semanas eu vou reduzindo a dose, quanto mais lento você fizer, menor o risco para ter um efeito contrário, de irritabilidade só porque tirou a medicação. E aí não necessariamente a medicação estava ajudando. Às vezes você acha que porque quando parou ficou irritada é porque está ajudando, e nem sempre. Às vezes é só porque parou de uma vez. Então é importante ter esse cuidado de retirar aos poucos quando pensar em retirar. E você falou agora o último, a pergunta foi sobre A segurança, né? Os estudos. os estudos com relação à segurança. Isso é um assunto longo, mas se eu puder, eu queria falar em detalhes sobre isso. Porque é um Pode assunto falar. que eu acho muito interessante. E a gente... isso é uma coisa que eu vivo há muitos anos. Há mais de 10 anos eu vivo um certo desespero que às vezes bate, de querer achar alguma coisa que vai funcionar e vai fazer efeito. E nessa questão de desespero, você escuta que o medicamento, para ser produzido e para chegar na farmácia, ele demora às vezes 20 anos para passar por todos os protocolos, e você tem um filho que está com 2, 3 anos de idade, você não quer esperar 20 anos para aparecer uma medicação que vai ajudar ele. Você não quer que espere o protocolo inteiro para aparecer e ajudar ele. Só que, por que é importante ter protocolo clínico? Como é que funciona para uma medicação sair da pesquisa com o rato, com animais, até chegar na farmácia? Como é que funciona esse processo? A gente passa por etapas de pesquisa. Primeira, segunda, terceira e quarta etapa. São as fases de pesquisa. A primeira fase é entender qual seria a dose ideal da medicação. Tá? As pesquisas de fase 1, elas tentam dizer assim: olha, a dose dessa substância ideal é entre essa e essa miligrama por quilo, essa aqui. Essa é a dose ideal. Então, essas são as pesquisas de fase 1. As pesquisas de fase 2 são pesquisas de segurança e segurança. Então, como é que são as pesquisas de fase 2? Eu testo em pessoas... Aliás, a de fase 1 é tentando achar a dose, e são em indivíduos saudáveis. Não é indivíduo que tem nenhum tipo de transtorno ou de patologia. Na fase 2, eu já tento achar a segurança. É seguro? Teve algum efeito colateral mais forte? Eu já começo a aplicar em indivíduos com transtorno, com alguma doença. E na fase 3 é a fase em que eu aumento essa pesquisa, que eu vou ver se ela realmente é eficaz ou não, essa medicação. Então, eu passo por essas etapas até eu fazer um teste para saber se esse remédio funciona de verdade. Como é um teste para eu saber se um remédio funciona de verdade? Eu pego uma substância, que é a medicação que eu estou testando, e comparo com uma medicação que já existe no mercado, ou então eu comparo com uma medicação falsa. Por exemplo, a risperidona, para lançarem e para permitirem ser usado como tratamento de criança, o que é que fizeram? Pegaram 200 crianças autistas, metade dessas crianças tomaram
a risperidona e metade tomaram xarope de açúcar. Com um frasco que não dava para saber em qual grupo a criança estava. É o que a gente chama de estudo cego. Então, os pais levaram para casa a medicação, eles não sabiam se a criança estava no grupo que estava tomando risperidona, não sabiam se a criança estava no grupo que estava tomando xarope. Quando deram a medicação, os pais davam uma nota a cada semana de como é que estava o comportamento. Aí dizia, melhorou um pouco, melhorou bastante, melhorou demais. Ou então piorou um pouco, piorou bastante, piorou demais. Dava nota lá. Então, o que é que viram? Quem usou a risperidona, de cada 100 crianças, em 70 ela funcionou para melhorar a irritabilidade das crianças. Das crianças que tomou xarope de açúcar, de 100 crianças, 10 melhoraram. Melhoraram muito. O que é que isso significa? Que 10% foi o efeito placebo, foi um efeito que a gente às vezes chama de psicológico, né? Foi um efeito que não foi real, mas que as crianças melhoraram. E aí, quando a gente faz o cálculo, para saber o quanto a risperidona funciona, eu pego 70% que ela funcionou, eu ainda tiro 10%, porque era um efeito placebo de 10%. Então, o cálculo final é esse. Risperidona funciona. De cada 10 pacientes que tomam, funciona em 6. Então, assim eu sei que a medicação funciona. Porque senão, se a gente não fizer esses testes, a gente vai ficar fazendo simpatia com medicação. Tal pessoa tomou... E olha, essa semana eu peguei um paciente que a mãe disse que o avô ia botar um pinto na boca para o menino falar. E vocês conhecem isso, não conhecem? O pintinho, né? Um pintinho. Colocar um pintinho, né? Um pintinho. E aí manda a criança abrir a boca e colocar o pinto na boca da criança. Meu Deus. Aí o pinto vai piar e a criança vai falar. Na mesma hora começa a falar. Isso é um tipo de simpatia que tem. Vocês já ouviram falar disso? Já ouvimos. Eu já ouvi falar. Essa é nova para mim. Isso aí, assim, é uma simpatia. Então, às vezes, você dá uma medicação e diz, meu filho tomou esse remédio e funcionou. Mas foi do remédio? Isso. Esse é um problema que a gente está sofrendo agora com o canabidiol, com o extrato de cannabis, na verdade, né? E, assim, tem muita gente usando. Se 10% funcionar, são 10% que faz muito barulho na internet. São 10% que vão fazer vídeos e colocar na internet. E aí vai ser a mesma coisa do xarope de placebo. Não dá para eu ter certeza. Como é que eu tenho certeza se funciona ou não? A gente tem que ter pesquisa. Eu tenho que comparar o óleo com outro óleo que não funciona. E aí eu digo, funciona de verdade ou não. E a gente está faltando, ainda não tem essa pesquisa com o extrato de cannabis. Tem que ter. E a gente já passou por isso, assim, com o tempo que a gente vai criando experiência, a gente vai passando por isso com outras medicações. Entendi. Eu tô rindo aí do pessoal. O pessoal aí dizendo que vai tentar a dica que o senhor entregou. Pra que o senhor foi fazer um negócio desse? Vai tentar a dica do pintinho aí. A Herbênia disse que ela fez isso, viu? Vai tentar. Simpatia, amiga. Simpatia tem de todo jeito. Meu Deus. Gente, vamos acreditar. Vamos prestar atenção no que a ciência está dizendo, né? Por favor, nos ajudem. Não custa nada. Sim, eu estava lembrando aqui do que o senhor estava falando sobre essa questão do medicamento ele ter dessa questão da ciência, né? Dos testes que são feitos antes. É muito importante a gente saber sobre isso, porque eu gosto muito dessa parte acadêmica, né? Científica. Eu sou muito de ir lá e analisar para ver se realmente aquilo aconteceu, mas a gente também tem muita dificuldade para saber quando é que a gente pode confiar, né? Porque a gente também sabe que mesmo dentro da literatura acadêmica ainda tem estudos que não são feitos com tanta criteriosidade e fica aí aquela dúvida de saber quando é que a gente vai saber que esse estudo realmente ele é fiel, a gente pode confiar e quando é que não pode, né? É que o senhor estava falando sobre o cannabis, né? Pronto, você perguntou assim, quando é que a gente vai poder confiar no estudo para saber se é real, né? O problema que a gente está vendo hoje é porque essas etapas que eu falei de pesquisa, elas estão sendo puladas. Por exemplo, saiu um estudo que no rato, os ratos que usaram vitamina tal, medicação tal, eles começaram a socializar mais. Aí o pessoal quer pular do rato e começar a usar, sem saber segurança, eficácia, dose ideal, os efeitos colaterais que vão surgir, sem saber nada disso. Isso está acontecendo hoje com o extrato de cannabis. Está sendo um teste na vida real. Está sendo um teste que a gente não vai saber. A gente não sabe ainda efeito de longo prazo desse tipo de medicação.
E aí, as fases de pesquisa, eu falei do 1, 2, do 3, o 4, a quarta fase de pesquisa é o quê? Quando a medicação ela é colocada no mercado, é a fase 4. Ela continua sendo monitorada para efeitos colaterais graves. E a gente já teve medicações que foram retiradas do mercado por causa disso. Tinha um tipo de medicação antihipertensiva que depois de 5 anos no mercado descobriram que ela dava câncer renal. Olha que coisa séria. Ela aumentava o risco de câncer renal, então foi retirada do mercado. E quem é mais antigo, quem tem mais idade, lembra de uma medicação que chamava talidomida. Era uma medicação que causava efeito que a gente chama teratogênico, efeito de malformação nos fetos, nos bebês. Então eram bebês que nasciam sem braço e sem perna, que era um negócio que a gente chamava focomielia. Então se a mãe tomasse esse tipo de medicação, a pessoa nascia com o braço curto, a perna curta. Era um tipo de malformação grave que antigamente tinha muito. Isso aconteceu muito nos anos 50, 60, 70, de pessoas que tomavam talidomida. Era uma medicação que era considerada segura, que servia para enjoo na grávida. E olha só, as grávidas tomando, e os bebês começaram a nascer com braços encurtados e pernas encurtadas, mal formados. Como é que foi descoberto isso? Só depois que a medicação já estava no mercado. Não foi feito bem o teste antes, porque viram que era uma medicação muito boa, que dava sedação, que parava as náuseas, e já colocaram no mercado. E depois foi que foi visto que nasceu um monte de gente sem braço, sem perna. E olha como é sério você fazer uma pesquisa bem feita. O medo que a gente tem é que isso aconteça também com o extrato de cannabis. Então é por isso que a gente não diz assim, qual o problema? É natural, mal não tem. Às vezes tem mal e às vezes o mal é muito grave. Então tem que passar pelas fases, tem que ter paciência. E eu sei que é difícil pedir paciência para quem às vezes está com um filho grave, que já testou vários tipos de medicação e nenhuma deu certo. Para quem está na esperança de que o filho fale logo, que o filho desenvolva logo. E eu sei o quanto isso é desesperador. A gente trabalha com isso há muitos anos, então sei como é difícil. Mas quando a gente passa por cima e quebra protocolos, a gente está correndo um risco, e às vezes esse risco é muito sério. Entendeu? Então esse é o problema de quebrar a etapa clínica de pesquisa. Então meu medo ele é real, né? Meu medo é real, entendeu? Por isso que eu tenho muito medo, né? Da questão do medicamento, por isso que eu procuro ler a bula, né? Eu recentemente estava lendo, meu filho faz uso de risperidona, e eu estava fazendo a leitura da bula, aí quando eu vou ler a bula, aí é que dá um desespero maior, porque a gente vai ver as contraindicações, as reações adversas. Parece que quando a gente olha, acontece. Eu não sei se é um chama, né? E aí eu tava... mas também me ajudou a entender algumas coisas. Por exemplo, depois que meu filho começou a tomar risperidona, eu percebo que ele tem ficado com mais... Ele tem bebido mais água, né? Tem ficado com mais sede. Aí eu tava olhando esses dias na bula e falava isso. Que dá essa boca seca que chama lá, né? O que a gente fica seguro de usar medicação que já está há 40, 50 anos no mercado é saber que essa bula ela vem sendo atualizada. Então essas pesquisas continuam, esse monitoramento continua sendo feito. Então, por isso que às vezes a bula parece um lençol. A bula da Ritalina, por exemplo, quando você abre, você não consegue mais colocar ela de volta na caixa. Ela fica desse tamanho, parece um lençol. É verdade. Então, por que ela é assim? Porque eles conseguem descrever reações que acontecem de 1 em cada 100 pacientes, 1 em cada 1000 pacientes vão ter uma reação. Então, até as reações mais raras de acontecer, eles conseguem descrever. A gente já consegue ter pesquisas mostrando assim, risco cardíaco, risco de longo prazo, porque são medicações que estão há tantos anos no mercado, e não só risco com benefício. Então, tratar um TDAH no longo prazo, o que acontece? Se usar a medicação por 20 anos, o que será que vai acontecer? A gente já tem pesquisa que fala sobre isso. Então, tem pesquisa que mostra que tratar uma pessoa com TDAH, ela tem um nível escolar mais alto, ela comete menos crime e sofre menos violência, ela tem melhores empregos, ela consegue permanecer mais tempo em relacionamentos duradouros, ela tem um nível mais alto de qualidade de vida no geral, ela bate menos o carro, a pessoa que trata o TDAH. Olha! Então, no longo prazo, tem muitos benefícios. A gente tinha algumas preocupações. Por exemplo, a medicação que diminui o apetite. Então, será que a altura vai ser menor de quem toma Ritalina? Aí agora estão vendo pesquisas mais novas dizendo, não, nem isso acontece. Será que ela vai trazer algum problema mental futuro, você ficar tomando remédio assim? Aparentemente, não. E aí você falou assim da dependência. A dependência, ela existe
E a primeira coisa quando a pessoa compra, por exemplo, medicação para TDAH, que é tarja preta, Ritalina, Venvanse, esse tipo de medicação, tem lá na caixa bem grande. Esse remédio pode causar dependência. Aí a pessoa diz, não vou dar para o meu filho um remédio que tem isso bem grande na caixa. Mas em criança é muito difícil dar dependência, porque quem dá o remédio é a mãe. Aí o problema é maior nos adultos, porque eles abusam da medicação. Eles tomam na festa com uísque. Então, aí às vezes causa dependência. Entendeu? É o uso abusivo, o uso é incorreto, é perigoso, né? Aham. E também a gente tem que lembrar também que às vezes pode não acontecer muita coisa que diz lá, como por exemplo, eu estava lendo a bula, não, foi o médico que passou para o meu filho, ele disse que poderia aumentar os seios, né? Se for menino, as mamas, na verdade, e fica por conta que também come muito, também a questão de vai aumentar o peso, que abre o apetite. De fato, o apetite do meu filho, ó, né? Mas ele já faz uso, já está com meses, eu acho que uns 7 meses ou mais, e ele não engordou, porque ele também é muito hiperativo, né? Então ele se mexe muito. Então também vai depender, né, doutor? De cada indivíduo, não é verdade? O efeito colateral, ele não significa que a pessoa vai ter, ele significa que é o que é mais comum e que se aparecer, você tem que conhecer, você tem que saber que ele existe, para saber que pode ser da medicação. Então, é importante demais o paciente entender quais são os efeitos colaterais mais comuns, porque se ele sentir uma coisa, como é que ele vai saber se é do remédio ou não? Ele tem que saber qual é a lista de efeitos colaterais. A risperidona, ela é um grupo de medicação que faz parte dos antipsicóticos, que era a medicação que a gente só usava para tratar a pessoa com esquizofrenia, pessoa com transtornos mentais mais graves. E ela, no longo prazo, ela tem efeitos metabólicos, sim, que são, às vezes, complicados. Por exemplo, ela pode alterar a prolactina, que é um hormônio que a gente tem no nosso corpo. A prolactina todo mundo tem. Quando ele aumenta muito, ele induz a mama a produzir leite. E aumenta o tamanho da mama. É para isso que ele serve no corpo da mulher. Quando a risperidona está funcionando, às vezes ela aumenta a produção desse hormônio e é interessante às vezes monitorar. Não existe nenhum protocolo específico de quanto em quanto tempo eu tenho que fazer, não existe nada assim. Mas é interessante às vezes até fazer a dosagem no sangue da prolactina quando toma risperidona. Ela também pode levar ao aumento do colesterol, independente da pessoa estar obesa ou não. Ela aumenta o apetite, ela é como se fosse um estimulante de apetite, mas independente de estar obesa ou não, ela pode aumentar o colesterol. E aí é importante também de vez em quando fazer exame de colesterol para ver como é que a pessoa está. Ela pode reduzir a densidade óssea. Tem estudo mostrando isso. Pode reduzir como se fosse causar um pequeno antes da osteoporose, mas não chega a ser uma osteoporose, mas é reduzir a densidade dos ossos, que é os ossos ficar um pouco mais fracos. Então são alterações que são sérias e a gente tem que botar numa balança. Dá para parar esse remédio? Dá para ficar sem? O risco e o benefício está bem medido? Então eu tenho que saber todos os efeitos positivos e negativos. Muitas vezes eu trato uma criança autista com risperidona e a mãe é assim, doutor, obrigado porque meu filho começou a falar. Mas nas pesquisas científicas elas mostram que a risperidona não faz criança autista falar. Por que aquela criança então falou? Porque ele deu uma acalmada, ele deu uma desacelerada, a terapia conseguiu agir de uma forma melhor, ele conseguiu prestar mais atenção na terapia, ele conseguiu tolerar mais a terapia e aí funcionou. Então é um conjunto de coisas, né? Então não é que a medicação faz falar, mas ela ajuda a terapia às vezes a funcionar. Ela ajuda a criança a funcionar melhor dentro de casa. Então a gente sempre vê de forma global. Aí melhorou. Poxa, mas pode ser que aumente o colesterol, isso é uma coisa ruim. Aí eu peso esse risco. E eu vou monitorando, eu faço exame de sangue aí pelo menos uma vez por ano. Aí é ruim fazer exame de sangue. Dá para parar a medicação? Penso de vez em quando e dizer, poxa, vamos tentar diminuir, vamos tentar parar. Então, é uma coisa que a gente sempre tenta. Todo ano aqui tem vários pacientes que eu digo, vamos ver como é que tá agora, vamos ver se não dá para reduzir e parar essa medicação e fazer um teste. A mãe faz um desmame, faz um teste, doutor, não deu não. Aí volta. Mas pelo menos tentamos. Entendeu? Sempre é interessante não ficar perdido esse uso de medicação. Poxa, doutor, mas foi uma semana bem ruim. Foi, mas a gente tinha que tentar. Agora, como mãe aqui, eu faço um apelo assim aos médicos, né, que estejam assistindo.
para instruir os pais a isso, sabe? Ó, você vai tomar esse medicamento, ele pode causar isso, então, com tantos meses, vamos fazer uma dosagem do exame, da prolactina, como o senhor acabou de falar, ver o colesterol, né? Ver essas questões, porque realmente a gente fica às cegas, né? Eu não sabia disso que o senhor está falando. Sarita, só que deixa eu te contar um negócio. Por que que às vezes a gente não fala isso tudo na primeira vez que está passando remédio? Porque na primeira vez que eu tô falando passando remédio, se eu falar isso tudo, você vai dizer, não vou dar, nem tem nem perigo eu vou dar esse remédio. Então a gente às vezes pode assustar os pais se for explicar todo tipo de efeito colateral que a medicação pode dar. A gente tem que ir tirando o band-aid devagarzinho, às vezes, da medicação. Então é uma coisa muito delicada, porque se eu já chegar para os pais e falar, não, vai tomar risperidona, tem risco disso, tem risco disso, tem risco disso, eles vão dizer, não, meu filho não vai tomar isso não, tá doido? É verdade. Entendeu? E aí, às vezes, a gente perde de deixar de tratar uma criança. Pois eu já não iria dar. Eu digo assim, ó, os efeitos colaterais principais são esses, e aí nas consultas de retorno a gente vai explicando, ó, mas tem que fazer isso também. Então é uma coisa aos poucos, tá? Ah, foi bom. Se você pega uma mãe que já tá com muita ansiedade, com muito medo, ela vai dizer, não, vou dar não. E às vezes a gente explica pouca coisa e a mãe mesmo assim fica com medo. Por isso que é importante ter assiduidade nas consultas, né? Era isso que eu ia Porque dizer. aí esse olhar é que vai fazer, não, agora a gente vai dosar, vai fazer um exame, vai solicitar alguns exames aqui para avaliar se ele permanece, não permanece, né? E não ficar mudando de profissional, porque isso também tem mesmo. muito isso. Né? Foi bom o senhor ter falado porque, dessa questão dessas reações, porque ele vai fazer exame agora, logo, semana que vem, acredito, e eu já vou solicitar para também ver isso aí. Foi importante ter falado. Nós temos uma pergunta aqui. Você falou assim, sobre mudar de profissional ou não ter paciência de usar a medicação. Outra coisa que tem que ser pensada, assim, que eu, assim, sempre, por exemplo, a minha secretária aqui do consultório, eu sempre falei para ela, olha, se uma criança é autista e hiperativa, tem grande probabilidade do pai ou da mãe ter algum outro transtorno também. De ser hiperativo, de ser ansioso, de ser bipolar, de ter alguma depressão. Então a gente tem que ter uma tolerância um pouquinho maior com esses pais do que a gente tem com a população geral, com outras pessoas, porque às vezes vem com uma carga, mesmo que não tenha nenhum transtorno, vem com uma carga muito pesada de trabalho, de tensão muito alta. E aí a gente tem que ter o dobro, o triplo de paciência de explicar e de tentar resolver um problema. E aí nisso interfere até nessa questão de aderir ao tratamento, de voltar para a consulta e esperar a reavaliação, esperar o remédio fazer efeito, aguentar tolerar um efeito colateral por mais tempo. Tudo isso interfere. Então, às vezes, a criança é hiperativa, mas a mãe está com um transtorno de ansiedade que é até da situação. E aí a gente usa a medicação e a mãe não aguenta esperar a medicação fazer efeito. A mãe não aguenta esperar aquela trocar de médico. Eu vou logo em outro médico, porque esse não deu certo, eu vou logo em outro. E aí, assim, tem um monte de coisa que interfere, né? Não é uma coisa só. Então, tem que... É o conjunto, né? A família todinha. Às vezes assim, eu brinco aqui no consultório, mas em tom de brincadeira, às vezes a mãe precisa de tratamento também. Entendeu? Na maioria das maioria. vezes. E esse olhar que o senhor traz é muito importante, né, para os profissionais, para ver também, né? Não estou falando no sentido de tratar núcleo também, familiar, né? mas também compreender dessa forma. Isso é muito importante. Nós temos algumas perguntas aqui. Nós temos aqui uma pergunta com relação aos genéricos, né? Alguns medicamentos vemos que a eficácia é menor quando fazemos uso de genérico. O que é que o senhor poderia nos falar sobre isso, né? Entre o de referência e o genérico. Eu acho que a pessoa está querendo dizer assim, né? A gente tem um de referência, tem os similares e tem os genéricos, né? Os genéricos, teoricamente, ele era para ser os mais seguros com relação ao de referência. Porque para o medicamento genérico ser lançado para o mercado, ele tem que passar por um teste que a gente chama de bioequivalência. Então, eles levam normalmente é para a universidade, testam em indivíduos saudáveis e vê se a concentração do medicamento no sangue está realmente lá, ou seja, vê se o remédio realmente foi absorvido. Então, os genéricos, eles passam por esses testes. Só que eles têm uma margem de erro que é de 20%, 10% a 20%, que pode acontecer com relação à referência. Então, na teoria,
é mais ou menos a mesma medicação. Na prática, nem sempre. Tem medicação que, às vezes, a criança está com uma medicação similar, onde é referência, e só é a gente passar para a genérica, a gente vê a criança voltar a ter mais estereotipia, ficar mais agitado. Aí tem muita coisa da prática, de às vezes fazer um teste com medicação genérica, porque o custo é alto de medicação, né? Mas acontece isso. Não deveria acontecer, mas acontece, de uma medicação genérica não funcionar tão bem. Pronto. A Fátima Barreto também, que está aí acompanhando a gente, ela fez a seguinte pergunta: a minha filha toma várias medicações, como posso saber qual não está dando certo? Ou qual está também, né? Pois é. A polimedicação, que a gente chama, né, que é a parte, quando o paciente toma mais de um tipo de medicação, é uma coisa que tem que ser feito muito cuidado, porque quando a gente muda não só a medicação, como uma intervenção, por exemplo, eu comecei a passar uma medicação, mas foi no dia da semana de volta às aulas. Comecei a passar. O meu filho começou a tomar o remédio, mas foi na mesma semana da volta às aulas. É um bom momento para eu avaliar uma medicação para comportamento bem na mesma semana que ele vai voltar às aulas? Normalmente não é um bom momento. Passei a medicação e na mesma semana meu filho pegou uma gripe. É um bom momento? Não é. Mudou a medicação e na mesma semana mudou a equipe de terapia, que ele estava fazendo terapia, começou a fazer uma terapia nova com a equipe nova. É um bom momento? São muitos fatores que interferem na hora de a gente avaliar. Se a criança mudou muita coisa ao mesmo tempo, mudou de casa, na semana que mudou o remédio, aí ela ficou irritada. É do remédio ou é da mudança? É do remédio ou é da escola nova? É do remédio ou é da terapia que mudou? Então não é um bom momento de mudar a medicação. Aí normalmente eu recomendo, olha, adia um pouquinho, espera, não vamos começar agora não. Não é um bom momento. E quando o paciente já toma uma medicação, não é bom a gente mudar 2 medicamentos ao mesmo tempo, porque senão eu perco o parâmetro. Ou então colocar 2 medicamentos ao mesmo tempo. Então se já está com medicação, aí o que é que eu combino com os pais? A gente primeiro tira uma medicação, faz o desmame, espera a criança ficar sem nada e aí começa a medicação nova. Ou então a gente mantém a medicação que já está e coloca a outra por cima e avalia como é que ficou com as 2 medicações juntas. Mas eu, por exemplo, vou diminuir uma e colocar a outra tudo ao mesmo tempo, eu perco o parâmetro. E aí eu não sei o que é que está funcionando ou não. Então, numa criança que toma vários tipos de medicação, eu posso fazer testes de tentar tirar uma medicação, tentar reduzir, fazer o desmame, mas eu não posso mexer nas outras medicações, porque senão eu perco o parâmetro do que é que está influenciando. Então, tentei parar aquela medicação, que já tem muito tempo que ela toma, e ela piorou, então talvez aquela medicação estivesse ajudando. Eu volto com ela, tento parar outra, para ver se ela fica com o mínimo de medicação possível. Às vezes a gente pega criança que, cada vez que vai no médico, acrescenta-se uma medicação. E aí eu já peguei paciente com 5 medicamentos, 6 medicamentos ao mesmo tempo. Então é um coquetel tão grande que é difícil a gente ter parâmetro do que é que está ajudando ali. Aí o que é que a gente faz? Uma coisa que é difícil de fazer. Tem até um termo médico que é washout. É como se fosse lavar a criança de medicação. Vou tirando tudo devagarzinho, uma medicação de cada vez, até zerar a criança, deixar ela sem nenhuma medicação, e aí eu começo tudo de novo. É um processo super longo e demorado. Pegar todas as medicações, sair tirando tudo de uma vez e colocando aos poucos para ver o que é que funciona. Então é bem trabalhoso, mas tem que ser feito. Porque senão vai só acumulando medicação uma por cima da outra. Me veio agora uma pergunta, doutor, que não está aqui no nosso cronograma do questionário, mas para início de medicação das pessoas autistas, é necessário fazer alguns exames? Tem algum medicamento que requer exames antes de iniciar a tomar? Importante. Eu gosto de fazer exames em pacientes, por exemplo, que estão, não especificamente por causa de uma medicação, mas se eu tenho um paciente que é muito seletivo, que tem uma dieta muito restrita, tem pacientes que comem só um tipo de bolacha e um tipo de suco. Eu tenho que primeiro avaliar a parte metabólica, a parte de vitaminas, como é que ele está, porque às vezes o paciente está com anemia, e eu estou tratando outra coisa sendo que ele está com anemia. Eu estou tratando uma irritabilidade com o TDAH, e ele está com deficiência de vitamina B12, ele está com deficiência de folato, ele tem outra coisa que está causando aquela dificuldade. Então, a gente pede um perfil de vitaminas. Já fez essa parte?
pede para o nutricionista avaliar o que é que na dieta dele está faltando nutricionalmente, porque tem alimentos que são essenciais. Aí vi essa parte nutricional, aí beleza, eu posso começar a pensar em medicação. Tem uma conduta que é pedir um eletrocardiograma para uma criança que vai iniciar Ritalina. Não é obrigatório. Não está errado se o médico quiser pedir com uma produção a mais, porque os psicoestimulantes que são usados no TDAH, eles aumentam um pouco a frequência cardíaca em muitos pacientes. Os batimentos do coração ficam um pouquinho mais acelerados. Se o paciente já tiver alguma doença cardíaca, já tiver alguma arritmia cardíaca prévia, ele pode aumentar essa arritmia. Então, em pacientes que nunca fizeram nenhum tipo de exame, às vezes a gente pede. Mas não é obrigatório pedir. Não tem nenhum tipo de exame que seja obrigatório pedir para poder iniciar a medicação. Entendi. Ficou claro. Ficou. Uma dúvida que nós temos é se a medicação ela funciona sozinha. Só a medicação e a pessoa tomar, a criança não, o indivíduo tomar vai resolver aquelas questões que querem que sejam resolvidas? Tem um tipo de... Na verdade, sim, tem mais de um tipo de situação que a medicação sozinha resolve. Por exemplo, tem um transtorno que a gente chama de transtorno obsessivo-compulsivo, que é quando a criança tem comportamentos compulsivos ou repetitivos, ritualísticos, obsessivos, em que ela tem mania de fazer a mesma coisa sempre. E no autismo, às vezes, é difícil a gente saber se é um TOC, se é um transtorno obsessivo-compulsivo ou se é só um apego à rotina do autista. Mas tem autistas que fazem rituais muito frequentes e muito intensos que a gente começa a avaliar como se fosse um TOC. E aí, quando a gente usa medicação específica para o TOC, aquela criança resolve aquele tipo de transtorno. O TDAH é um transtorno que ele se resolve muito mais com medicação do que com terapia. Infelizmente, não inventaram ainda assim um protocolo terapêutico para o TDAH, que se eu fizer aquela terapia com psicólogo ou com terapeuta ocupacional, a pessoa desatenta fica menos atenta, fica mais atenta. A pessoa hiperativa fica mais calma. Não tem ainda esse protocolo terapêutico que consiga resolver os sintomas nucleares do TDAH, da desatenção e da hiperatividade. Não tem. O tratamento, a terapia no TDAH, ela é mais baseada em a pessoa aprender a lidar com a desatenção, aprender a lidar com a hiperatividade. Então, nesse caso, a medicação ela faz muita diferença. Ela, às vezes, sozinha consegue fazer os sintomas de desatenção e hiperatividade reduzirem muito, a ponto de a pessoa ter um funcionamento normal. É o que a gente chama tamanho de efeito, é muito grande. Em pesquisa a gente chama de tamanho de efeito. A Ritalina tem um tamanho de efeito muito grande, o Venvance tem um tamanho de efeito muito grande, o Atenta, o atomoxetina, tem um tamanho de efeito muito grande. Só que esses que eu citei, Ritalina e Venvance principalmente, em quem é autista, às vezes não funciona tão bem quanto uma pessoa que só tem TDAH. Entendi. Pronto. Entendi. Eu tenho uma pergunta aqui, agora eu vou fazer uma consulta online, tá? Não sendo específico, não tem problema. Vamos lá. Eu percebo que o meu filho... Eu não sabia que o risperidona era para tratar a irritação. Mas não é só irritação, né? Tem outras questões também, né, doutor? Para eu chegar na minha... Ele dá uma acalmada na pessoa, mas ele não é considerado oficialmente uma medicação para TDAH. Ele não é considerado oficialmente uma medicação para foco e nem uma medicação para inquietação. Só que em criança muito pequena, a gente não pode usar ainda as medicações para TDAH. E aí, por isso que muitas vezes a gente recorre para esse tipo de medicação, para risperidona, para Aristab. No caso do meu filho, ele é autista. Eu tenho uma filha com TDAH também. Mas essa dúvida que eu tenho é do meu filho, que ele é autista, 5 anos, não verbal, toma risperidona. E aí entra aquela mesma questão da pessoa que entrou em contato comigo essa semana. Tem dias que ele está muito agitado, não é irritado, é agitado, e uma agitação até muitas vezes que vem com alegria, né? Brincando, pulando. Hiperestimulante. Isso, exatamente. Essa noite, exatamente, ele se acordou 3 horas da manhã e não dormiu mais. Isso é comum. Hora ou outra ele se acorda 3 horas da manhã, não dorme mais, mas também não fica irritado, não entra em crise, ele quer brincar. Às vezes ri, aquela risada que as pessoas falam que é uma risada do nada, né? Que muitas pessoas com autismo têm.
às vezes ri. Quando chega à tarde, a gente tem o costume de dormir um pouco após o almoço. Inclusive, a gente tem reduzido um pouco para não atrapalhar a noite. E tem vez que ele se acorda de madrugada, 3 horas da manhã, e não dorme nem depois do almoço, agitado, ansioso, brincando. Você vê que ele está ansioso porque ele estica os braços assim. E aí eu fico naquela dúvida, se não seria interessante outra medicação, o que é que faz? A gente fica na dúvida se a medicação não está fazendo efeito. Socorre essa mãe aqui. E esse pai que está assistindo? Não vou poder falar especificamente do caso dele, porque tem um monte de coisas que a gente tem que avaliar. Mas, por exemplo, para o sono ficar regular, a gente considera que o sono entrou na rotina regular quando ele tem 2 semanas estáveis. Que é, por exemplo, a hora certa de dormir, o ambiente certo de dormir, uma rotina do sono antes de iniciar o sono bem certinha. Aí você diz, não, consegui organizar. E aí, se mesmo bem organizado, ele fica tendo esses picos de acordar durante a noite, eu tenho que avaliar outras coisas. Padrão respiratório, se tem hipertrofia de adenóide, se está roncando, se no ambiente do quarto tem alguma coisa que atrapalha os ciclos do sono. Porque, o sono da gente, ele não é contínuo. O sono da gente, ele acontece em ciclos. Cada ciclo do sono, ele dura 1h30, 2 horas. É aquele período em que a gente tem um sono superficial, aí depois tem o sono dos sonhos, que é o sono REM, aí depois entra no sono profundo, que é o que a gente apaga mesmo, é o que recupera o nosso cérebro. Depois fica superficial de novo, a gente desperta. E é aquela hora da noite que você dá uma viradinha na cama e muda a posição, e aí entra de novo em outro ciclo do sono. A gente tem mais ou menos 4 a 5 ciclos de sono durante a noite inteira. Não sei se já aconteceu com vocês, está dormindo e faltou energia no meio da noite. Aí você não consegue mais entrar no próximo ciclo de sono. Está dormindo com a pessoa, aí a pessoa se levantou. Aí você não consegue mais continuar no ciclo do sono. Ou seja, foi interrompido aquele ambiente de sono que você estava. E aí isso é o suficiente para a pessoa despertar e dizer, opa, acordei. Em criança acontece muito isso, criança que dorme junto com os pais colocam na cama. Aí ela acorda 2 horas, 3 horas da manhã. Ou então que balança na rede para a criança pegar no sono e dormir. Aí 2, 3 horas da manhã ela vai acordar, porque ela acorda e diz assim, opa, acabou, já não tem ninguém mais balançando, então acabou o dia, já recuperei. Então tem um monte de questão de ambiente que pode influenciar nisso. Mas picos de euforia, assim, se eles forem durante o dia, é difícil às vezes a gente conseguir identificar uma causa específica. Porque eu teria que saber o que está passando dentro da mente dele. E mudanças de comportamento, elas podem ser porque mudou o padrão da alimentação, mudou o padrão de sono, mas às vezes só uma memória muito vívida. Tem muita criança autista que ela confunde um pouco na mente a ficção da realidade. Às vezes ela tem uma memória muito vívida de uma coisa, porque assistiu um programa e aí lembrou naquela hora, e aí entra nesse estado de euforia. Porque ela confunde mesmo. Então, tem crianças que são verbais, que você começa a brincar com ela e você começa a fazer um faz de conta, mas no meio do faz de conta, se você fez uma coisa que ela não gosta, para ela, às vezes, parece que é de verdade. Então, você diz, eu vou atirar você. Deu um tiro. Aí a criança, não, você não... Aí entra em crise porque não podia, estava errado. Ela não consegue levar aquilo como uma brincadeira. Então, tem criança que ela confunde essa questão, né, de noção do que está passando na mente dela e separar do mundo real. E às vezes até isso. Então é difícil, porque está dentro, né? Então é uma coisa que está dentro dele. Então é difícil fazer essa leitura. Nem sempre a gente consegue entender o que está passando na mente dele. Essa questão de da memória vívida, né? Me fez lembrar que a gente até evita colocar alguma coisa para assistir. Lá em casa a tela é bem reduzida. E a gente até evita colocar poucas horas ou horas antes de dormir, justamente para ele não ficar nem música, nem nada, para não ficar com aquele na cabeça e acabar despertando, né, por conta disso. Porque até se eu ficar escutando alguma música, alguma coisa, eu me acordo de madrugada, eu acordo me lembrando da letra da música, né? Todo mundo passa aquela música, ainda mais se for uma música repetitiva, né? Isso. Você fica a semana inteira. Estamos chegando ao final. Estamos já chegando ao final. Já estamos chegando ao final. Já temos um ainda que... Amanda, se quiser continuar, a gente continua. Certo. Quais os conselhos... Ele é empolgado. Ele é empolgado. Que o senhor daria para a família que está iniciando, né, a medicação com seus filhos? Às vezes tem mais de um até. Aqui na nossa região tem uma mãe que tem 3 filhos autistas, todos eles
tomam medicação. Então, essa família que está iniciando a medicar o filho, quais são os conselhos que o senhor daria? Eu já sei que um é paciência, né? E os outros? Primeiro é assim, a gente tem umas regras com medicação, que é, primeiro, é para fazer bem. A medicação é para fazer bem. Se não está fazendo bem, tem alguma coisa errada. Sempre a gente inicia com a menor dose e vai ajustando aos poucos. A maior parte das medicações para comportamento, a gente começa com dose baixa e vai fazendo um aumento lento até chegar na dose efetiva. Então, às vezes o médico tem que voltar no médico para ele poder ajustar a dose, porque a resistência da medicação depende do organismo. Então, ela varia muito de acordo com o organismo. Medicações para comportamento, elas dependem muito de como funciona o metabolismo da pessoa. Tem gente que tem não é alteração genética, tem gente que tem uma variação genética em que é metabolizador rápido. O que é que isso significa? O fígado ele age mais rápido para metabolizar as medicações. Então, aquela medicação que a gente dá para aquela pessoa, às vezes ela vai embora o efeito muito rápido e eu tenho que usar a dose mais alta. Tem gente que é metabolizador lento, ou seja, o metabolismo do fígado é lento. Se eu dou uma dosezinha baixa, às vezes a pessoa tem muito efeito colateral. Se eu dou uma dosezinha baixa, às vezes a pessoa fica dopada. Então, tem criança pequena que tem que tomar dose alta da medicação, tem criança grande com dose baixa fica dopada. Então, tem muita essa individualidade, que a gente tem sempre que começar com a dose baixinha e vai ajustando e aumentando aos poucos para saber como é que vai ser a individualidade daquela pessoa. E entender assim, o tratamento da comorbidade, a maioria das crianças autistas, elas têm TDAH, elas têm hiperatividade, a maior parte dos autistas tem TDAH. Então, tratar o TDAH, eu estou removendo uma barreira do meio da vida daquela criança. É muito mais fácil lidar com uma criança autista que não tem TDAH do que uma criança com autismo e TDAH. É muito mais fácil lidar com uma criança autista que não tem ansiedade do que a que tem ansiedade. É muito mais fácil lidar com uma pessoa autista que tratou o toque, que tratou a depressão, do que a que não tratou. Então, tratar a comorbidade é uma barreira a menos na vida da pessoa, e aí as coisas ficam mais fáceis. Então, o propósito de usar a medicação é esse, tratar as comorbidades e ver se a terapia funciona melhor, se a vida fica mais fácil. A ideia é essa. Então, às vezes é muito importante, é uma coisa que auxilia muito no desenvolvimento da criança. Você, às vezes, dá uma virada de chave quando consegue acertar a medicação. Às vezes é muito frustrante também. Não tenho menos, tenho, acho que mais de 10 pacientes meus que a gente já usou tudo que tinha no mercado e nada funcionou. Existe gente que é assim, existe criança que é assim. A gente usa quase todas as opções do mercado e nada funciona, nada ajuda. Tem paciente que é mais grave e é mais difícil também. Então, isso existe. E a tentativa e erro, que é assim, eu sei o que funciona mais. Eu sei o que tem pesquisas que dizem, olha, 60% dos pacientes vão melhorar com isso, 50% vão melhorar com isso. Só que não tem nenhum remédio que é 100%, que ajuda todo mundo. Então, no autismo tem muita tentativa e erro. Tentar acertar a medicação até chegar lá. E às vezes a gente acerta na 4ª medicação, na 5ª medicação. Isso é um processo longo, é cansativo, é estressante. Então, só que às vezes vale muito a pena a gente conseguir alcançar uma medicação que deu certo e que a criança conseguiu ficar estável, sem muito efeito colateral e que está ajudando ela a se desenvolver. Então, essa parte é cansativa para todo mundo. Para a gente que é médico, para os pais. Mas às vezes a gente consegue acertar a medicação que funciona bem. Lembrando sempre de fazer a avaliação não só com medicação, mas entendendo a parte nutricional, a dieta, a parte intestinal, a saúde da criança como um todo, né? Tratar ela como uma criança que tem outros problemas, que tem intolerância à lactose, que tem problema de constipação, que pode ter problema no sono, pode ter uma rinite alérgica, pode ter uma hipertrofia de adenóide, não conseguir respirar direito pelo nariz. Então, tratar todas essas dificuldades do organismo é importante também. Às vezes, olha como é importante. Tem o TDAH, né? Que é quando a pessoa tem desatenção e hiperatividade. Tem criança que ela chega no consultório com atraso de fala, com o sono totalmente conturbado, e ela não respira pelo nariz, só respira de boca aberta. Aí a gente faz um examezinho do otorrino, com a câmerazinha no nariz, e tá lá a adenoide. A adenoide é como se fosse as amígdalas, né? Tem uma carninha aqui, outra aqui, e a adenoide fica atrás do nariz. Aí quando faz o exame com a câmera, ela tá bem crescida. Tá 90%
tapado o nariz por causa da adenoide. E a gente avisa, dá um recadinho para o otorrino dizendo que tá grave o negócio, ó, tem que operar. A criança opera, aí melhora o sono, melhora a fala e melhora a atenção, porque antes ela não dormia e agora ela dorme. E aí você tratou um TDAH que não era um TDAH, era um distúrbio respiratório. Isso não é incomum. Então, um erro comum é acontecer isso. A criança não respira pelo nariz e está tomando Ritalina. Não vai funcionar essa Ritalina para ele. Então tem que ver a criança como um todo, certo? Tratar tudo. Não só achar que o remédio vai resolver tudo, né? O remédio para comportamento. Mas acho que é basicamente isso. Já foi muita coisa, né? Sim. Foi. Inclusive, eu acho que então eu dei uma dica certa, aí o senhor vai me corrigir. Inclusive, essa pessoa que entrou em contato comigo para falar em relação ao medicamento, comentando que o medicamento parece que deixou ele mais agitado e tudo, eu até fiz essa sugestão, digo, olha, é importante também você levar ele ao pediatra, analisar, levar ele também, como é a alimentação dele, né? Leva ele para o nutrólogo, para fazer exames, para ver se ele não tem alergia a algum medicamento, se não é alguma questão intestinal. Por que eu falei isso? Porque teve uma semana que meu filho passou a semana praticamente toda acordada. Eu digo, o que é isso? Que esse menino está tomando medicamento tudo na hora certinha, tudo bem direitinho. Recentemente, o profissional já aumentou um pouquinho a dose e está piorando a situação dele. Não estava dormindo bem, não dormia, se acordava, tinha muito despertar. Mas por ele não ser verbal, a gente não estava conseguindo identificar, né? Achava logo que era o medicamento. E aí, como o nosso filho não é verbal, consequentemente a gente desenvolveu, principalmente meu esposo, a habilidade de querer ser onisciente. A gente ficava querer saber tudo aqui, o que é que está acontecendo. Aí começava a fazer aquelas análises, né? O que foi que mudou aqui em casa? Aí meu esposo percebeu, Sarita, já sei o que foi. Eu digo que foi o feijão, que a gente mudou, que a gente sempre comia o feijão de corda e mudamos para o feijão mulatinho. E as pessoas falam muito que esse feijão mulatinho, ele dá mais gases. Deixar de molho, Pronto, eu não fiz esse trabalho, né? Eu não fiz todo esse processo. E aí a gente passou uma semana, né? Comendo esse feijão. Quando eu troquei o feijão, ele voltou a dormir. Acredita? Ou seja, associei e pensei que era... Eu sempre levo esse exemplo quando eu chego em algum lugar, porque é exatamente isso que o senhor falou, é o que eu digo. Vamos lembrar que antes de qualquer diagnóstico, é um ser humano. Por que eu digo isso? Eu gosto de trazer muito a minha experiência, porque eu sempre levava ele para as terapias e nunca mais havia levado ele para um pediatra. Nunca mais havia levado ele para fazer um exame, entende? E aí é importante essa fala que o senhor traz para a gente dar medicamento, tudo bem certinho, mas também lembrar que existem outros caminhos a ser percorrido, né? É verdade. É isso aí. Tem que ter uma visão geral. Eu gosto de dizer assim, vamos dar uma geral. Aí eu, às vezes, saio perguntando tudo. Como é que tá o sono, como é que tá a alimentação, como é que tá o intestino, como é que tá tá com muito pum, tá com distensão na barriga, no abdômen, tá com tem alguma coisa que parece dor, como é que tá a respiração. A gente tem que dar uma geral, sempre, na consulta, para poder não deixar passar nada. E às vezes você até deixa passar uma coisa ou outra, porque não está identificando tudo, porque não dá para ser 100% a criança que não é verbal. E mesmo que ele fosse verbal, você acha que ele ia conseguir identificar que estava com gases? Talvez nem dissesse. Às vezes a gente que é adulto não percebe, a gente está irritado, e está dormindo mal, e está tendo pesadelo, e não percebe que está comendo muito antes de dormir. Então imagine a criança, né? Exatamente, é isso mesmo. Foi muito bom, né? Foi ótimo, né? Aprendemos é como a Angélica muito. falou aqui, nem tudo entra na conta do autismo, né? E esse olhar singular para a criança como um todo é importante, não é só medicar. Eu tenho que avaliar ela como um todo para trazer qualidade de vida para essa criança, que é o objetivo nosso, né? Como pais e como senhor profissional, trazer o bem-estar para aquela família. Foi muito bom, né? Nosso bate-papo. Queremos agradecer porque... Feriado, quase feriado. É feriado, né? Assim, não é no calendário, mas para muita gente, né? Já está aí em clima festivo. E aqui está, né? Estamos nós, trazendo aqui, uma temática, né? levando informação que, para mim,
isso aqui é a minha festa, né? Eu fico feliz junto com o Paulo, de trazer essa informação, né? Esse é o objetivo do Neuro Mais Diversidade, é chamar pessoas que têm expertise naquela temática e trazer informação de qualidade, porque como o senhor mesmo comentou e como a gente sabe, nós temos muitas pessoas que pegam um caso, uma situação, como o senhor diz, né? 10 pessoas faz muito barulho, né? É isso mesmo. E fica os pais nesse meio, perdidos, sem saber a quem recorrer. Eu digo assim, às vezes é porque você pesa o risco e benefício. Então a pessoa diz assim, olha, a vitamina tal ajudou muito e tal, e melhorou a fala. Aí você diz, poxa, o risco é baixo, o custo é baixo às vezes, o benefício é muito grande. Vou testar. Poxa, se eu tivesse um filho que não fala e a pessoa dissesse assim, 3 gotinhas de querosene, todas as crianças estão falando. Eu ia ficar na dúvida. E eu sei que querosene é uma coisa que faz muito mal para o organismo, mas eu ia ficar assim, rapaz, será, hein? Será possível? Meu Deus, porque isso que pega a gente, né, assim, despreparado, desprevenido para lidar. E às vezes existe um certo desespero que você quer que funcionem as coisas. Então é muito, muito difícil isso. Tem um campo que é, por exemplo, a aromaterapia. Eu adoro o cheirinho aqui, às vezes a gente bota no consultório, sempre comprando, eu adoro o aroma. Mas, às vezes, o pessoal vende coisas tão pesadas, assim, né? Poxa, a criança calma, a criança começou a falar, a criança dormiu melhor porque usou aromaterapia. E o pessoal... E é porque a indústria farmacêutica não aceita, mas a aromaterapia é maravilhoso. Só que a maior indústria, que eu não vou falar a marca aqui para não ser processado, né? Mas vocês sabem qual é a mais conhecida? Abriu uma fábrica de 50 milhões de reais no Brasil. Faturou mais de 1 bilhão de reais em 2023. Essa fábrica que eu estou falando. Então, é um mercado muito grande e muito pesado, que às vezes se aproveita muito dessa área do autismo. E aí é isso, a gente fica nessa para um lado e para o outro, né? Os pais sendo jogados com um monte de coisa que aparece todo dia, toda hora, é complicado. E é por isso que nós lutamos, né? Justamente. Em trazer. Pegando esse gancho da aromaterapia, teve o aniversário do meu filho, e aí um presente veio um aromazinho desse, né? E dizia que era para isso, né? Para ansiedade, para atenção. E aí a pessoa que presenteou disse assim, e aí, você já começou a usar? Vamos gravar seu depoimento e tal. Aí eu disse, não, ainda não comecei a usar, vou procurar saber mais sobre isso aqui, mas eu acho que tem até um cheiro bom, né? Então, assim, eu também acredito muito no que a ciência traz, no que é estudado, no que os profissionais têm procurado, aquele profissional que procura estudar, conhecer não só a medicação, mas conhecer o aquele mundo neurodiverso, né? Uhum. Que é o que o senhor traz aqui. Olhe. Aí, viu, Paula? Diz, doutor. Pode falar. Eu ia te perguntar assim, sobre o depoimento. O problema do depoimento qual é? Se tu fizesse um depoimento assim, mulher, foi ruim demais. Ele começou a usar, ele foi irritado. Tu acha que a pessoa ia publicar? Não. Pois é isso aí, exatamente. O problema é o problema do depoimento. Só publica uma coisa boa. Pois é, aí depois eu até testei. E nele, como ele tem dermatite atópica, era pra passar aqui. Aí começou uma coceira muito intensa. Isso foi mal. Foi. Aí eu peguei, tive que comprar um creme específico. Eu disse, isso aqui não vai dar muito certo. Não deu muito certo, não. Fala do nosso brinde. Então, a gente tem uma lembrancinha aqui, que quando a gente estiver em Fortaleza, nós vamos entregar pessoalmente aí no seu consultório, viu? Obrigado. Pro senhor tomar, não sei se toma seu café, né? Vai que não toma café. É bom essa xícara, a xícara do Neuro Mais Diversidade, porque ela dá um gosto especial. Sarita disse que fica com gosto diferente. Fica mais gostoso, né? E do jeito que café tá caro, a gente tem que, né? Fica mais barato, essa vida. Fica mais barato. A gente tem que tomar algo bom, entendeu? Então a gente vai mandar. Se nós não formos muito cedo, nós vamos pedir o seu endereço e vamos enviar para você. É só uma lembrança, né? Você vai levar uma lembrança da gente e a gente vai ficar, né, com a lembrança de que você veio e trouxe esse conhecimento pra gente, muito importante. Então, esse episódio, ele fica depois, nós vamos fazer a organização e vai ficar gravado no nosso YouTube, como um episódio também, essa live, para que as pessoas elas tenham acesso. E o mais importante, assim, doutor Leandro,
que as pessoas às vezes nos procuram, né, com alguma dúvida, e justamente como nós não conseguimos responder a tudo, a gente sempre diz, olha, assiste esse episódio que vai te ajudar. Então, quando as pessoas perguntarem sobre medicamento, olha, assiste essa live, esse episódio com o Dr. José Leandro, que ele responde. Procure o Dr. José Leandro, né? Marque uma consulta com ele. É bem aqui pertinho, em Fortaleza, que você vai ter muita informação aqui nesse episódio. Então, a gente sempre faz isso. E aí, a gente também pede, né, que quando alguém tiver algumas dúvidas dessas que você trouxe para cá, esclareceu, né, também faça isso. E agradecer, mais uma vez, por estar aqui no dia de sábado, né, cumprindo o seu papel de médico, que é levar informação e fazendo isso, né, de boa vontade. O papel, assim, a gente tem sempre a esperança que a gente faz live, vídeo, quando eu faço esses reels do Instagram, a gente sempre tem a esperança de estar ajudando alguém, sabe? Eu acho que isso é um caminho muito bom que a gente tem, assim, com a internet, que dá para fazer isso. Dá para alcançar muita gente, que era coisa que não dava antes, né? Então, é muito bom ter essa oportunidade. Eu que agradeço vocês por terem me convidado e ter tido essa oportunidade, tá bom? Então, bons restinho de sábado, agradecemos, Bom feriado, né? Agradecemos a todos que estiveram com a gente, que fizeram suas perguntas. Pedimos que depois vocês compartilhem com outras pessoas, o episódio vai estar... Produção que está aqui, você acha que esse episódio fica pronto quando? Semana que vem? Quarta-feira já vai estar pronto e a gente vai subir no nosso canal. E aí eu mando para o senhor mandar para outras pessoas e a gente publica também no nosso Instagram. E não perde, né? O nosso próximo episódio já tem data, dia 8 de março, a gente vai falar sobre a fibromialgia, né, Sabrina? Vamos saber, é deficiência, não é? Muitas pessoas ficam aí na dúvida ainda, vamos falar sobre isso. Muito obrigada, Muito doutor. obrigada Tudo de e um bom. bom restinho de sábado e final de semana e feriado. Tchau. Tchau, gente.